gente, eu sou a Camila aqui da Secret Base Dolls e o vídeo de hoje vai ser sobre o Pikachu. Fiz essa receita dele inspirada no Pikachu gordinho, aquele primeira versão, sabe? Mais antiga dele. Também levou um tempo para eu conseguir desenvolver ele desse jeito, mas ele ficou muito bonitinho. Essa aqui é a versão sentada dele, mas você também pode fazer ele de pé. Porém, esse vídeo não é com a receita completa dele, porque ele é um dos que eu fiz em PDF, né, dos PDFs antigos que eu fazia. Então aqui eu só vou dar algumas dicas para você conseguir fazer o rostinho, para você fazer o bordado da boca, para você fazer essa parte aqui de trás, né, fazer o rabinho. Tudo isso já tá no PDF, mas eu acho que para quem é muito iniciante pode ser que tenha algum problema na hora de fazer. Então eu acho que esse vídeo vai auxiliar muito até pessoas que estão começando no amigurumi conseguir fazer esse Pikachu. Para adquirir a receita dele, você pode ou comprar pelo Elo7, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode comprar a receita diretamente comigo por Pix, com 10% de desconto. Ou você pode se tornar um apoiador aqui do canal, da Tire Killer, mas que junto com a receita do Pikachu vem receita de todos os outros que eu já tenho em PDF. Então é uma Tire que compensa bastante, você vai ter acesso a todos os outros benefícios da Tires anteriores também. E ajuda demais aqui ao canal. Todos os links estão aqui embaixo na descrição e eu também vou deixar um vídeo aqui no card para vocês assistirem sobre se tornar um apoiador aqui do canal, quais os benefícios que você tem, por que é importante, qual é toda a ideia do projeto e todas as informações no geral estão nele. Então, por favor, assista esse vídeo e considere bastante se tornar um apoiador aqui também. Uma outra novidade que estou trazendo para vocês é que no comentário fixado aqui de todos os vídeos eu vou deixar alguns links com os materiais para você fazer um Pikachu desse ou o bonequinho do vídeo que estivermos falando. Eu gosto muito de comprar meus materiais pela Shopee, porque lá você tem frete grátis, você tem cupom de desconto. Várias vezes eles também fazem super promoções, algumas lojas liberam outros cupons extras, então assim, é muito bom de você adquirir material por lá. Então eu vou deixar aqui sempre nos comentários, dá uma olhadinha, clica lá no link, confere pra ver se você tiver faltando, por exemplo, o fio pra fazer ele. Enchimento acrílico também, que eu uso da Santa Fé, que eu acho ele muito bom e ele é feito de material reciclado. Às vezes eu deixo também agulha de crochê, porque eu uso a 3.5, pode ser que você não tenha essa e queira, então eu também procuro lá e deixo aqui na descrição. É claro que está sujeito a acabar o estoque, mas eu sempre tento deixar algumas opções aqui para vocês escolherem. Até de material que não seja exatamente esse. Então, por exemplo, se você quiser fazer um Pikachu pelúcia, eu também deixo as opções do fio pelúcia aqui pra vocês, né? Cor preto, amarelo, o marrom que vai aqui atrás. Bom, dá uma olhadinha sempre nesses comentários fixados pra vocês verem, caso esteja faltando algum material pra vocês. Confere lá que eu tô fazendo uma busca pra facilitar essa parte pra vocês também. Bom, sobre o Pikachu é isso. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês adquirirem o tutorial também, espero muito que vocês gostem. Mas lembrando que qualquer dúvida, qualquer problema que você teve durante o processo, não conseguiu fazer, não entendeu, eu sempre tô aqui pra auxiliar vocês e ajudar vocês a terminar o seu bonequinho, ficar do jeito que vocês quiserem, tudo bem? Então, bom crochê pra vocês. Qualquer coisa é só me chamar. Depois que você tiver terminado toda a parte de crochê, você vai colocar os braços, as orelhas e o rostinho. Mas pode ser que depois que eu bordar a boca, eu altere. Então, o que é importante agora? Mas não vai costurar ainda. Vamos bordar. E aí depois que o rostinho dele estiver pronto, a gente vê se aqui realmente vai ser essa posição. Aqui nós temos aquelas carreiras de aumentos e diminuições só na parte da frente, tá vendo? E elas marcam a bochecha, o nariz e a outra bochecha. Você também vai usar isso para posicionar o braço. Coloque ele bem perto dessa parte. Aqui desse outro lado também. Para bordar, eu uso essa linha de máquina de costura e passo um fio duplo na agulha para poder formar esse arco. Erga qualquer um dos feltros e passe a agulha por lá para você conseguir dar um nozinho com esse arco que fica na ponta. Aqui nós temos aquele aumento feito com meio ponto alto e é onde será o nariz. Então, passe a agulha para essa parte. Depois passe a agulha novamente pelo outro lado dos dois médio ponto alto e saia na boquinha. Eu gosto de colocar um pouquinho na posição que ele vai ficar para eu conseguir imaginar e bordar ela. Mas você pode desenhar também com alguma caneta que sai com calor. E aí comece a fazer o bordado. Eu uso o ponto haste, como sempre.
Eu acho que ele é muito bom para conseguir fazer esses bordados no amigurumi, mas você pode usar algum outro ponto também de sua preferência, caso você tenha. Quando finalizar, jogue para baixo de outro feltro e corte. E agora eu já comecei a perceber coisas que eu quero mudar. Por exemplo, essa parte branca do olho, que ficou muito grande. Então eu vou retirar e diminuir um pouquinho. E agora que eu já alterei isso, eu vou começar a mudar levemente o olhinho de lugar para poder deixar ele um pouco mais proporcional. Essa parte é bem detalhe mesmo, assim, você vai movendo, vai vendo onde que fica mais proporcional mesmo, é por olhômetro. Mas é muito importante para você conseguir deixar o bonequinho do jeito que você quer. Depois que você decidir, prenda novamente. E agora também começa a alterar as outras partes, como a orelha, que ficou muito para trás, eu quero ela um pouquinho mais para frente. Bom, agora que eu já terminei de colar essa parte branca, eu ainda não colei a preta. Costurar, né, todos esses quatro aqui. Os pés você só vai colocar depois que você tiver costurado o resto. Mas você pode escolher a posição de pezinho assim, ou sentado. Neste, eu vou fazer ele sentado. Lembre-se de apoiar o corpo em uma superfície e vai aproximando o pezinho até você encontrar a posição desejada. Prenda com os alfinetes e depois pode costurar também. Agora eu vou dar algumas dicas para poder fazer a cauda dele. Começando pela fileira 11, você vai fazer essa correntinha. Lembre-se de fazer ela um tanto espaçado para não ficar tão difícil de colocar a agulha e fazer os outros pontos. Então, você vai pular o primeiro ponto e começar a partir deste. Só que, ó, você repare que na correntinha, nós temos esse lado aqui que tem esses Vzinhos assim, ó, tá vendo? Ó? V. E atrás dela, nós temos essas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Você vai fazer os pontos baixos nessas alcinhas. Ó, peguei ela aqui, do outro lado ali tá o Vzinho. E aqui você vai fazer o ponto baixo. E aí é só continuar fazendo os pontos baixos nessa fileira como manda na receita. E para colocá-la de volta na peça, você vai colocar aqui onde seria o próximo ponto. Faça um ponto baixo e siga fazendo a receita. Nessa parte aqui, nós temos 6 pontos em cima e 6 pontos embaixo. Só que tem um que ele tá a mais por causa da correntinha que a gente fez. E você vai ter que pular ele. E aí você só continue. Qualquer coisa você pode ficar atento também às quantidades de ponto na carreira e às quantidades de ponto indicada na receita. Bom, aqui agora eu vou começar a fazer a carreira número 15 e eu tenho uma coisa importante para mostrar. Aqui é onde eu marquei, né, o finalzinho da carreira. E subindo essa linha de pontos aqui, ó, esse sempre é onde eu termino a minha carreira de pontos. Eu falo para fazer 12 pontos baixos, né? Esses 12 pontos baixos é toda essa rodinha aqui. E ó, o 12, ele sai bem aqui, né? No último pontinho, virar a peça. Esse é o primeiro ponto da carreira, onde começou o 12. A gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó. E agora esse daqui vai ser o primeiro ponto baixo da nossa carreira. Esse daqui nós já acabamos. Então, ó, primeiro ponto. Esse aqui foi meu último ponto, certo? 12. Você vai virar novamente e aqui vai começar a próxima carreira. E assim, eu vou fazer a troca de cor pro marrom. Pode ser cacau, pode ser rum, o marrom que você tiver aí.
Na hora de cortar o fio amarelo, deixe ele bem longo. Mais ou menos assim. Aqui nós temos o último ponto da carreira. Você vai fazer um ponto baixo a mais para podermos fazer um acabamento. Aqui você tem o próximo ponto baixo, o ponto que você terminou e o anterior a ele. E eu vou passar a agulha por esse daqui e sair no anterior ao último ponto baixo que eu fiz. E aí você faz um ponto baixo. Faça isso até fechar essa pontinha. E depois corte um fio bem longo para poder costurar no Pikachu. Agora, você pode ver que ele fica assim, meio tortinho. Nós não vamos colocar enchimento aqui dentro. Então, para você deixar ele mais estruturado, eu gosto de usar um pedacinho de EVA. Mais ou menos quanto que vai ser a medida, né? Porque nós vamos fazer esse pedaço aqui. Vai recortando até ficar do tamanho que entre no rabinho do Pikachu. Faça isso para essa parte do meio também. Agora você vai pegar a agulha de tapeceiro e o fio amarelo para costurar. Você vai passar a agulha de tapeceiro pelas duas alças da frente, dos dois lados, e depois puxar o fio. Siga fazendo isso em toda a parte, até você terminar de fechar. Aqui para dentro da peça, para sair aqui, ó. Repita o processo nessa parte, depois jogue a agulha para dentro da peça e corte o fio que sobrar. Posicione o rabo nas costinhas dele e coloque alguns pins para poder fixá-lo e você poder costurar. Essa parte aqui você pode costurar todinha. E agora nós vamos dar uns pontinhos aqui e aqui. Por trás. Vai sair por aqui, ó. E aí você puxa bem, né? Essa parte marrom pra dar nó, porque senão ele vai ficar frouxo e aí ele pode ser que solte o seu rabinho. E aí você joga. Utilize uma caneta para tecido para poder desenhar as marcas das costas do Pikachu. Pode fazer o desenho à mão livre mesmo. Recorte as duas marcas e depois vamos para o corpinho dele. Coloque nas costas do Pikachu e marque onde será cortado. Você pode fazer isso só pressionando ou com a caneta também. Faça isso com a parte de baixo também. E na parte de trás dele também coloque. Ela aparece pouco, mas ela aparece, então é importante que você coloque também. Então vai ajustando o feltro, corte as partezinhas. Se não ficar alinhado, corte o excesso e coloque de novo até ele ficar totalmente certo. Depois que você terminar, é só colar. Seu Pikachu estará pronto. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas que também gostam de amigurumi, que gostam de Pokémon e que com certeza vão gostar dessa receitinha aqui. Assista outros vídeos também aqui do canal para você aprender cada vez mais sobre todo esse universo dos amigurumis.